Olá, eu sou João Guerra, venho da Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia, tenho 20 anos e fiz Erasmus na Universidade de Glasgow, em Glasgow, na Escócia. Eu gosto imenso de viajar e, como nunca vivi fora de casa dos meus pais, sempre estudei aqui em Coimbra, gostava de ter essa experiência e, aliás, até é enriquecedor do currículo. E isso é que, para me candidatar a um mestrado ou mais tarde para trabalhar, dá sempre jeito ter isto no currículo. Inicialmente escolhi ir para a Itália, mas por causa da escolha de disciplinas e comecei a falar com amigos e acabei por decidir ir para Glasgow, foi a minha escolha final. Foi uma segunda escolha, primeiro escolhi a Itália, mas como tinha já amigos que tinham ido para lá e falaram muito bem da cidade, da universidade, depois comecei a pesquisar na internet e tudo o que diziam à volta da universidade é espetacular, uma das melhores universidades da Europa, mesmo o departamento de Economia era muito bom e acabei por arriscar. No fundo eu não tinha muita informação, mas tudo o que me diziam era muito bom, claro. Isso é uma pergunta complicada. Glasgow tem dois centros, tem o centro universitário e tem o centro da cidade. A cidade não é muito grande, esses dois centros percorrem-se em meia hora a pé. É uma cidade em que o ambiente é frio, mas muito calorosa. As pessoas são muito vivas, há muita alegria na rua. Logo de manhã, às 9 da manhã, nota-se vida nas ruas, na universidade principalmente. Toda a gente acorda muito cedo, porque o dia também acaba cedo também, às 5, 6 da tarde já é de noite. E acho que acima de tudo vive-se muito essa intensidade. As pessoas são muito simpáticas, tem tudo, a cidade tem o que não há cá em Coimbra, tem ginásios abertos 24 horas, tem mercearias 24 horas abertas. No fundo, o que tu precisas tens lá em qualquer um dos dois centros. Não tens que andar muito, porque culturalmente é excelente. Tens concertos, teatros, musicais todos os dias. E acho que há assim uma grande diversidade de coisas para fazer, desde esportes, tem tudo. A coisa que eu achei mais difícil foi já lá arranjar casa. Foi mesmo muito complicado. Ainda por cima fui para Glasgow sem nada, sem contactos, não sabia onde procurar sequer. E não foi mesmo nada fácil. Fiquei num hostel durante 2 semanas. Pensava que ia só ficar 2 dias à procura de casa. Mas foi mesmo complicado. O sistema de pagamentos da casa, por exemplo, a eletricidade, eu não ia ao fim do mês pagar ao banco ou a qualquer sítio. Eu tinha uma máquina onde tinha que pôr moedas, usava uma manivela e tinha eletricidade para um X número de horas ou X número de energia. E por vezes faltavam essas moedas de £1 e ou mesmo dias inteiros que não havia eletricidade em casa. E como o ambiente lá é mesmo muito frio, passei essas dificuldades. E para arranjar casa foi muito difícil porque eu só estive 6 meses, como tu sabes, e as pessoas lá só alugavam durante no mínimo 1 ano. E as residências da universidade, que são muitas, estavam todas cheias. E também só serviam para os alunos que estavam do ano, eles tinham prioridade. Mas como encheram tudo, nós ficámos um pouco sem saber o que fazer. Como é que resolvemos? Fomos tentando e havia 2 ou 3 lojas que tinham nas montras imensos anúncios, 2 ou 3 sites e todos os dias estávamos sempre a atualizar. Tivemos a sorte, num dia apareceu no site um anúncio, ligámos logo, 2 minutos depois e eu e o João Nunes, o meu colega, conseguimos 2 quartos. Tudo muito caro, mesmo.
Lá está, na procura de casa, acho que é muito importante levar já do país de origem contactos e talvez ligar logo, porque é mesmo muito difícil arranjar casa e à medida que vai passando o tempo, eu estive a pagar noites num hostel e também é preciso que haja hostels que tenham vagas, também não é fácil. Por isso, se as coisas forem já alinhavadas, é muito mais fácil. E outro conselho que eu dou é não marcar as viagens que são marcadas de avião no inverno em companhias aéreas boas, que não seja low cost. Isto porquê? Porque, como neva, os aviões são muitos voos são cancelados e as companhias low cost não reembolsam ou não metem as pessoas noutros voos. Enquanto se for uma companhia que não seja low cost, foi o que me aconteceu, eu tive problemas a regressar, mas foi tudo tratado com a companhia aérea onde eu comprei o bilhete. Segurança de máscara. Eu andava na rua como se andasse em casa. Havia mesmo. Eu não vi qualquer episódio de insegurança nas ruas, quer discotecas, bares. Havia só um sítio onde o ambiente era um pouco mais agressivo, que eu acho que é conhecido mundialmente, que é à volta dos estádios do Rangers e do Celtic, que é mesmo aquilo que se vê nos filmes, aqueles pubs todos cheios de fãs das equipas, já bem bebidos, desde o início da tarde. De fora isso não tenho nada a apontar. Houve na medida em que nós aqui em Portugal, a vida de estudante é sempre um pouco mais tarde de lá, isto é, levantamos mais tarde e quando vamos com os amigos dar uma volta, sair para a discoteca, por vezes até chegamos de manhã a casa. Lá às 3 da manhã fecha tudo, mas é às 3 da manhã em ponto, não há. E saímos da discoteca e os seguranças mandam toda a gente embora da rua para não fazer barulho. E isto faz com que as pessoas às 9 da manhã do dia seguinte já estão a trabalhar, já estão nas aulas e há aquela vida que eu falava, que todos pegam no seu copinho de café, grande e tapado, e às 9 da manhã está tudo nas aulas, já com um sorriso nos dentes, pronto para trabalhar. Na Escócia fui a Edimburgo 4 vezes porque era 1 hora de viagem de comboio e era barato. E gostava mesmo do sítio, é que quando as pessoas me iam visitar, os meus amigos de cá, eu aproveitava para os levar lá. É mesmo a cidade, para mim, considerei a cidade mais bonita da Escócia. Fiz uma viagem a Londres, Manchester, e depois eu e o meu colega vimos muitos lagos, que no norte da Escócia há aquelas paisagens bonitas, verdes e com aqueles lagos conhecidos, e nós fizemos por aí umas viagens, por vezes íamos ao turismo e viagens combinadas, outras vezes pegámos no comboio e íamos para onde fosse. Não viste nenhum monstro? Ele andava lá, mas não apareceu quando nós lá fomos, já lá conhece, esse tão conhecido lago. Mas acho que há outros lagos bem mais bonitos, são mesmo paisagens incríveis e vale a pena visitar. A universidade é sempre o sítio mais bonito da cidade. É diferente, é aquilo que se vê nos filmes britânicos. O Harry Potter foi filmado algumas partes da Universidade de Glasgow. Não é nada daquilo que estou habituado, é mesmo a antiga, é a antiguidade moderna, porque são salas modernas metidas em edifícios muito antigos. É a segunda universidade mais antiga do Reino Unido, se não estou a ver. A pior acho que é fácil. A pior foi a semana que tive para voltar de Glasgow para Portugal. Foi já a 18 de dezembro, era quando supostamente eu vinha para Portugal, tinha um avião e não sei se te lembras, houve imensos voos cancelados pela Europa toda por causa do mau tempo. E cheguei ao aeroporto de Glasgow, curiosamente o meu avião era o único que estava em curso. Só que como eu parava na Alemanha e depois é que vinha para Portugal, não me deixaram vir. Então estive numa fila cerca de 6-7 horas para me dizerem que não havia voo. E para me dizerem que me iam pagar estadia em Glasgow num hotel
e só tinha voo daí a 3 dias, só que os hotéis estavam todos cheios. Por isso dormi uma noite no aeroporto, outra num hotel, e acabei por ir num avião que ia parar em Londres e só depois vinha para Portugal. Só que parei em Londres e aconteceu a mesma coisa. Fiquei em Londres mais 3 dias e, com a sorte que eu tive, mais uma vez, o meu avião, quando o aeroporto de Londres estava fechado, o meu avião ia partir. Só que com falta de informação, só partiram algumas pessoas no avião, outras ficaram e eu fiquei com os alunos, mais 9 pessoas. A minha mala partiu e veio para Portugal, eu fiquei sem nada, não tinha lentes de contacto, não tinha roupa, não tinha nada. E tive mais 3 dias em Lisboa, mudei de aeroporto em Lisboa, dormi em 3 aeroportos ao todo e não se dormia nada bem, como deve-se imaginar, e sempre a tratar burocracias e sempre de um lado para o outro. Até acabou por ficar doente, não foi nada bom. E depois ainda fui para a Suíça e só depois é que voltei para Portugal. E voltei já dia 24 de Natal de madrugada, por isso havia ali um certo receio que passasse o Natal no aeroporto. Esse foi o pior episódio. O melhor, não sei se consigo tirar um melhor episódio, porque a experiência Erasmus no todo foi talvez o melhor episódio que eu tive na minha vida. Agora, não sei, houve pequenos acontecimentos. A viagem que eu fiz a Londres, que foi decidi à noite com o meu colega de quarto, vamos para Londres e fizemos a mochila e fomos, foi muito boa. E todas as pessoas que conheci, não consigo destacar um momento, não dá. Assim, em termos de aprendizagem dos alunos de Erasmus, aprendi muito a fazer trabalhos a sério em que tinha que pesquisar imensos documentos. Aprendi mesmo como se faz um trabalho. Em termos de avaliação em si, de conhecimentos, acho que não foi assim tão bom, porque eles, para os alunos que estudam lá mesmo, faziam um trabalho e um exame. Para alunos de Erasmus faziam 2 trabalhos, por isso os trabalhos acabavam por não ter muito a ver com aquilo que falávamos nas aulas e, como tal, em termos de avaliação de conhecimentos, não foi assim muito difícil. Cresci mesmo, nunca tinha vivido sozinho, foi uma experiência mesmo inacreditável, de tal modo que gostava muito de ter a minha independência, não é que não gosto de ter os meus pais, mas uma pessoa ganha aquele hábito de poder fazer aquilo que bem lhe apetece, quando lhe apetece, e o facto de ter que cozinhar todos os dias, chegar a casa cansado e não ter a comida na mesa, acho que eu cresci imenso, só mesmo experimentando é que uma pessoa consegue perceber a diferença que é viver num país em que estou 4 meses fora sem grandes contactos com a família, a não ser por computador ou por telefone. Não é fácil, mas é lindo. Tens noção de que se os teus pais virem isto vão ter a cozinhar quando chegares a casa? Não, espero que isso não vai acontecer, porque eles não iam gostar da comida, de certeza. Talvez no primeiro dia que cheguei a Glasgow, pensava que estava no centro da cidade, mas estava num outro polo oposto e não... Foi a única exceção. Pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Esta cidade não é aquilo que eu esperava, mas afinal foi um erro. Numa só palavra. Calorosa. Não, eu ia dizer única, mas não é única porque se pode repetir a experiência de intercâmbio, não aquela experiência de intercâmbio. Mas acho que é essencial